Olha, já faz mais de 50 anos que a ficção científica de Star Trek ou Jornada nas Estrelas serve de inspiração para muita inovação no mundo real. Pode parecer loucura, né? Mas várias tecnologias que a gente usa hoje, tipo tablets e videochamadas, já existiam lá em 1966, só que no universo da Enterprise. Bora mergulhar nessa história e entender como essa série visionária acabou moldando o nosso presente. Star Trek talvez seja o maior exemplo disso. A série foi muito mais do que só entretenimento, sabe? Foi uma fonte de inspiração tão forte que previu um monte de aparelhos que pareciam coisa do futuro, mas que hoje a gente usa no dia a dia como se fosse a coisa mais normal do mundo. Então, o nosso roteiro aqui vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai ver a parte da comunicação. Depois, como eles imaginavam o acesso à informação. Na sequência, vamos falar das ferramentas, da parte mais física mesmo. E, para fechar, vamos dar uma espiada no que o futuro ainda pode nos trazer. Vamos começar pela comunicação, que talvez seja a herança mais clara que Star Trek deixou pra gente. O jeito que a tripulação da Enterprise se conectava em outros planetas era coisa de outro mundo lá nos anos 60, pura fantasia. Mas olha só que doido, hoje é a nossa realidade. Olha que impressionante isso aqui, a conexão é direta, não tem como negar. Tudo começa em 66 com o Capitão Kirk usando aquele comunicador de flip. Aí pula para 1963 e o inventor do primeiro celular, o Martin Cooper, diz com todas as letras que se inspirou na série. E para fechar com chave de ouro, em 96 a Motorola lança o StarTAC, que era basicamente uma homenagem, quase idêntico ao aparelho da frota Stellar. E tá aí a prova, preto no branco. Essa citação confirma que uma das invenções que mais mudaram o mundo no século XX nasceu da imaginação dos roteiristas de Star Trek. Quer dizer, a ficção não só adivinhou o futuro, ela literalmente causou a criação da tecnologia. É surreal pensar nisso. Mas não para por aí não. A gente tinha a Tenente Uhura com aquele fone de ouvido sem fio dela, sabe? Pra ficar sempre conectada com as mãos livres. Naquela época uma coisa dessas era, nossa, impensável. Hoje, a gente nem repara mais nos fones Bluetooth, virou algo banal. Mas a sementinha da ideia de uma comunicação sem fio e discreta veio dali. E falando em comunicação, videochamada. Hoje é parte do nosso dia a dia, né? Mas vamos voltar para 1966. Imagina só, a ideia de ver e falar com alguém num telão, como se a pessoa estivesse ali na sua frente, era ficção científica pura. Star Trek chamava isso de telepresença. Hoje, a gente chama de Zoom, de Meet, de FaceTime. Ok, então já falamos de comunicação. Agora vamos mudar um pouco o foco. A série foi além de só imaginar como a gente ia conversar. Ela pensou em como a gente ia lidar com a informação, como íamos acessar e usar dados de um jeito que ninguém nunca tinha pensado antes. Gente, a semelhança aqui é bizarra. Lá nos anos 80, em A Nova Geração, a tripulação usava esses tais de pads. Pensa comigo, era um aparelho portátil, com tela de toque, sem fio, usado para ver mapa da nave, ler relatório, tudo. Sua familiar? Pois é a descrição exata de um iPad ou de qualquer tablet moderno. E o mais legal é um detalhe que muita gente não percebe. A série não só previu o tablet, mas previu a evolução dele. Conforme as temporadas foram passando, os PDDs iam ficando menores, mais compactos. Exatamente o que aconteceu no nosso mundo, né? A gente foi dos tablets maiores para os smartphones superpotentes que cabem no nosso bolso. Computador, relatório. Essa ideia de simplesmente falar com a tecnologia, de dar ordens com a voz, isso era um dos pilares de Star Trek. Na época devia parecer uma esquisitice, mas eles já estavam sacando que o futuro da interação não ia ser um teclado, ia ser a nossa própria voz. E o pulo do gato foi quando essa fantasia virou um produto de verdade. Quando a Apple lançou a Siri, foi como se o computador da Enterprise saísse da tela e entrasse no nosso bolso. Hoje, a Alexa, o Google Assistente, eles fazem exatamente a mesma coisa. Respondem perguntas, acendem a luz, botam uma música para tocar, tudo com um comando de voz. Agora pensa num desafio gigante da exploração espacial, o idioma. Como é que você conversa com uma espécie alienígena que acabou de encontrar? Bom, Star Trek tinha uma solução bem elegante para isso. Eles criaram o Tradutor Universal. Era basicamente um aparelhinho que traduzia qualquer língua na hora. Parecia mágica pura, né? Mas hoje a gente tem o Google Tradutor e até uns aparelhos físicos que são iguaizinhos aos da série e que fazem exatamente isso. A gente está quebrando as barreiras de idioma aqui na Terra do mesmo jeito.
Beleza, então a gente já viu comunicação e acesso à informação. Agora vamos para a parte mais palpável da coisa. Vamos falar das ferramentas, dos equipamentos que a tripulação usava e que, inacreditavelmente, também deram um jeito de aparecer no nosso mundo. Quem aí tem medo de agulha? Pois é, o hipospray do Dr. McCoy era um sonho. Uma maquininha que aplicava remédio sem furar a pele. E não é que inventaram algo parecido no mundo real? A tecnologia do injetor a jato, que usa um líquido em altíssima pressão, foi usada até em vacinação em massa. O princípio é exatamente o mesmo. Ajustar phasers para atordoar. Essa frase é um clássico. A ideia de uma arma que não precisava matar, que podia só incapacitar o inimigo, era revolucionária para a época. E essa é exatamente a lógica por trás do taser moderno, a arma de choque. O objetivo não é matar, é imobilizar. A inspiração é claríssima. O tricorder era tipo o canivete suíço da frota estelar. O aparelho fazia de tudo. Media sinais vitais, achava doenças, analisava o ambiente. A gente ainda não tem um aparelho único que faça tudo isso. Mas, se a gente parar para pensar, a gente tem todas essas funções espalhadas por aí. O nosso smartwatch mede o coração, tem scanner médico portátil para detectar doenças. É como se o tricorder existisse, só que em pedaços. E com isso, a gente chega na nossa última parte. A gente viu o quanto a série foi visionária, né? Moldando de verdade o mundo em que a gente vive. Mas fica a pergunta no ar: será que a jornada acabou? Será que já alcançamos tudo que eles imaginaram? Pois é, essa é a grande questão. Star Trek deu o mapa da mina para tanta coisa que mudou a nossa vida. Mas quando a gente pensa em teletransporte, em motor de dobra para viajar mais rápido que a luz, coisas que ainda são pura ficção, a pergunta muda. A questão não é mais se um dia a gente chegar lá, mas talvez quando. Quando a realidade vai alcançar de novo a imaginação incrível de Jornada nas Estrelas. Afinal, a fronteira final ainda está lá na nossa frente.